Olá pessoal, vamos pensar um pouquinho sobre os prefixados. Conversando aqui com o Sérgio, que comenta com a gente desde agosto de 2020. Venho adquirindo IPCA 35 Selic pré-26. Minha estratégia no prefixado foi de compra quinzenal na ordem de 0,2 títulos por compra. Porém, pesava a mão quando a taxa superava 7,30. Bom, olha, sendo assim, eu presumo que a sua média esteja em torno disso ou um pouco mais. Eu só espero que esse pesava a mão não tenha sido assim muito predominante na carteira, né? Porque a gente não adianta, a gente tem que atentar bem para essa regrinha de bolso que eu gosto muito, que é não passar de 10% do seu investimento total da carteira em prefixados. Não ultrapasse, porque realmente aí a dor de cabeça vai ficar forte. Após a alta da Selic, as taxas decolaram e minha estratégia com LTN está negativa. Bom, o que eu posso lhe dizer é que eu também, nos prefixados que eu comprei desse período que você citou, eu também estou negativo. Resolvi aguardar um pouco para ver o que acontece, mas diante da expectativa de nova alta da Selic, pergunto tua opinião. Se devo segurar o choro, assistindo passivamente com medo, ou se continuo comprando de forma mínima para me manter na onda. Tenho reserva de emergência ok e posso esperar o efeito dos juros compostos para não realizar o prejuízo. Olha, o que eu acho é o seguinte, tá? O que eu acho é o que eu acho, tá? Não é o que você vai fazer, tá? Porque a gente não está falando de recomendação, a gente está trocando uma ideia e tentando pensar caminhos que possam acontecer com esses investimentos. No prefixado, a gente tem uma coisa que é certa. A gente vai ter R$1.000 no dia do vencimento, certo? E a gente comprou com desconto. Claro, depois tem que tirar o imposto de renda e taxa B3, tá? Mas isso a gente tem certeza que vai acontecer. O que a gente tem que avaliar é se ao longo desse período aí, até o vencimento dele, se vai valer a pena ter esses R$1.000 no vencimento ou se a inflação vai devorar tudo. E aí a questão que eu coloco é a seguinte: se a sua taxa está girando aí acima de 7%, eu ficaria tranquilo, tá? Eu ficaria tranquilo e para o psicológico não atrapalhar demais, eu não investiria mais, tá? Por quê? Porque assim, quando a gente está tenso e está preocupado, é melhor a gente aumentar a nossa posição nos ativos que a gente considera mais seguros. Então, por exemplo, o IPCA 26, né? O IPCA 26 eu acho que faria bem para a carteira de todo mundo ter uma posição bem maior em IPCA 26 do que pré-26, certo? Então, qual proporção? Não sei, 2, 3, 4 vezes mais em IPCA 26 do que pré-26, tá? Claro, você citou ali o IPCA 35, mas o IPCA 35 é bem volátil também. Então, de repente, pode acontecer de toda a sua carteira estar negativa em determinado momento, né? Porque o IPCA 35 é bem volátil também. Então eu colocaria um pouco mais de IPCA 26. Isso é uma ideia para a gente ir pensando. E a outra ideia é a seguinte: a Selic já começou a aumentar. Pode ser que o prefixado continue aumentando a taxa, claro que pode. Mas o que eu digo é o seguinte: em determinado momento dessa alta da Selic, a inflação vai começar a responder. Isso pode levar 6 meses, pode levar 1 ano. 6 meses, 1 ano, até 2026 é muito pouco, certo? Não vai atrapalhar a rentabilidade geral, certo? A inflação não vai devorar tanto assim a sua rentabilidade geral se ela conseguir ser controlada. E a gente tem um exemplo recente na história do Brasil em que ela conseguiu ser controlada. Então, eu acredito que o Banco Central vai ter sucesso em controlar essa inflação. Sendo assim, nós não teríamos problema em ficar com um prefixado acima de 7% na carteira. E eu posso dizer o que eu estou pensando, eu estou tranquilo. Mas eu também não estou desesperadamente comprando mais, certo? E eventualmente eu compro, mas quando eu compro é muito menor, mas muito menor a minha parcela de compra em prefixado do que em Tesouro IPCA. Então eu acho que essa regrinha aí a gente tem que usar, principalmente agora, certo? Pensar assim, mas agora que está 8,5, agora que está 9, agora é que está bom de comprar. Sim, mas
aí que tá bom de comprar no IPCA também. E aí o momento está muito tenso, está muito crítico. E aí talvez seja melhor agora, nesse momento de estresse intenso, pensar em como o risco, a percepção de risco está muito alta, pensar em não arriscar mais, mas sim proteger mais. E aí no IPCA a gente consegue isso, tendo o benefício da taxa mais alta também, certo? Porque quando o Tesouro, quando o pré estava nessas taxas aqui de 7 e pouquinho, o IPCA 26 estava abaixo de 3%, ou estava namorando ali 2,7, 2,8. Agora ele está em 3,5%. Então é outra situação, é outro patamar, certo? Então por isso que eu vejo não vejo tanto problema em deixar passar oportunidades nos prefixados para a gente ficar mais tranquilo. E aí você vai aumentando a posição nos papéis mais seguros, e aí aquele montinho lá investido no prefixado vai reduzindo proporcionalmente na carteira, a carteira vai sofrendo menos e o tempo vai passando e a gente vai avaliando a resposta da inflação às altas da Selic, certo? Então eu ficaria no papel assim como eu estou ficando no meu, certo? Eu estou ficando com esses prefixados aí, comprados a 7%, eu estou ficando, certo? Porque eu acho que eles têm uma margem boa inclusive para o CDI. Porque se a gente pegar aqui, ó, 7,3, que foi o exemplo que você citou, e segundo o Boletim Focus, a Selic vai até o máximo de 6%, vamos ver se eles vão aumentar esse máximo em algum momento, né? Mas mesmo assim, nós teríamos aí os papéis rendendo 120% do CDI, o que não é ruim, certo? O que não é ruim. Tá? Claro que comparado ao CDI de hoje, né? Se você pegar 7% e dividir pelo CDI de hoje, é 264%, né? Quer dizer, é uma coisa incomparável, mas vamos botar a Selic em 6%, que a gente não sabe se vai chegar nisso ou não. Então vejam que tem ainda bastante reserva, certo? E assim, ó, tendo a posição menor no prefixado, certo? Você tendo assim uma parte maior no IPCA de mesmo prazo, certo? E tendo uma parcela aí de 90% em IPCA versus 10% em prefixado, não tem como ter dor de cabeça, certo? Não tem como a gente ficar lamentando isso aí, tá? Então é isso, é assim que eu penso, tá? Eu acho que dá sim para segurar, eu acho que 7% tá uma taxa legal, eu acho que tem uma boa margem contra a inflação, mesmo contra os 5% que o Banco Central fala. Por exemplo, a gente tem aí uma margem de 46%. Então tá tranquilo, certo? Tá tranquilo. Se for 5,20, ó, é 40% de margem acima da inflação. Então tá tranquilo ainda, certo? Então é isso. E aumentando a posição agora em papéis que protegem contra a inflação para deixar aquela parcela de prefixados o menor possível. E quando a inflação começar a ficar contida no Brasil, vocês vão ver o que vai acontecer com essas taxas. Essas taxas vão reduzir novamente, vão fazer o ciclo contrário. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.